Muito bem, vamos dar início aí à nossa live. Hoje temos uma convidada especial aí, que vai participar com a gente aqui de um trabalho. É a Rafa Brasileiro, é a CEL do grupo Bora na Obra. A Rafa tem uma abordagem nova aí, uma abordagem diferente. Vamos hoje bater um papo aqui e entender um pouco de como é que é esse trabalho que ela vem fazendo e o que ela está levando de conteúdo aí para o mercado, não é? Então vamos aí convidar a Rafa para chegar para cá, vamos ver. A Rafa já deve estar se preparando aí para entrar. Vamos ver se a gente consegue aqui chamar a Rafa. Vamos lá, Rafa. Bem, a Rafa está entrando aí. Oi, Rafa, boa tarde. Tudo bom, Sandro? Boa tarde. Tudo Obrigada bom? pelo Como é que vai? convite. É um prazer recebê-la aqui no nosso espaço aí, bater um papo. Que legal. Obrigada pelo convite. É uma oportunidade ótima. Vai ser muito, muito bom esse papo. Já sei um pouquinho do que a gente vai conversar, é um assunto muito importante. Obrigada aí por ter colocado a gente aí nesse rol de só gente fera aí, que você está fazendo um monte de live. Obrigadão. Olá, Rafa, a gente, como toda live, a gente faz uma apresentação, uma breve apresentação aí do nosso convidado, né? Então, a Rafa Brasileiro é CEO do grupo Bora na Obra, né? Arquiteta, transforma projetos em planos de ação. Além de projetar no escritório, que ela gosta de continuar ainda fazendo os projetos, não na prancheta, mas agora no CAD, né? Prancheta é coisa de gente antiga. A Rafa também está comandando um plano de marketing aí para expansão, né? Visando o crescimento do grupo Bora. É isso, Rafa? É isso aí, isso aí. E um pouquinho mais. Além disso, eu Um sou mãe pouquinho de mais, muito dois. bem. Sou mãe de dois pestinha e Opa, isso é casada, muito então bom. ainda tem esse lado também, né? O lado é a dupla jornada, né? A dupla jornada. É isso Se bem aí. que essa pandemia agora botou todo mundo na dupla jornada, né? Vai, o marido foi para a cozinha, foi para o fogão, foi para a pia, mas é ótimo, isso é É compartilhar verdade. tudo. Eu já vou te mandar de cara aí uma pergunta um pouco conceitual, né? Na sua Tá. visão, qual é, ou pelo menos qual deve ser, o objetivo de um projetista de construções habitacionais? Legal. Essa é uma pergunta excelente, na verdade, porque é uma das maiores bandeiras que a gente levanta lá no Bora na Obra, né? O Bora na Obra é um trabalho que a gente faz de capacitação de profissionais, de orientação para arquitetos, para engenheiros, e a gente percebe que existem dois tipos de profissionais hoje no mercado. Aquele que está jogando o jogo em bel prazer, né? Pensando ali só no seu portfólio, pensando nas comissões que vai ganhar, das lojas, e tem o profissional que está jogando do lado do cliente, que é o profissional que vai realizar o sonho do cliente. Então, eu acho que qualquer projetista, ou seja, alguém que está ali no campo de batalha, executando a obra, fazendo a parte de que seja fornecimento de material, acho que qualquer um dos envolvidos que estiver jogando o jogo da realização do sonho, eu acho que vai estar anos-luz na frente da outra metade, ou, né, quiçá, a maioria, que não está fazendo isso. Porque, infelizmente, a visão que o mercado tem é péssima, né, do mercado de arquitetura, e de engenharia, de construção. Porque os profissionais não entenderam ainda, né, a maioria ainda não entendeu, que é só virar essa chavinha, que é só você entrar do lado do cliente para a realização do sonho,
que isso vai, né, a chance de sucesso é muito maior. Então, acredito que tem que estar jogando do lado do cliente. O Rafa, a criação, a fundação do Bora na Obra, qual o objetivo, assim, sintético, qual o objetivo do Bora na Obra? O Bora na Obra está focado no quê? Beleza. O Bora na Obra, ele nasceu para suprir uma lacuna que a faculdade deixa, né? Que é o do conhecimento prático. Então, a gente tem uma missão de transformar a arquitetura em obra construída sem dor de cabeça. Porque transformar uma ideia em obra que demora 10 vezes mais, que custa 10 vezes mais, que é aquela obra de igreja, né, que nunca termina. Isso daí qualquer amador faz. O Bora na Obra, ele nasceu com o intuito de profissionalizar o mercado e elevar a régua do mercado. Porque a gente acredita muito que quanto mais clientes satisfeitos com os seus né, serviços prestados, com o arquiteto, com o engenheiro, melhor é a fama que o mercado da construção vai ter e melhor vai ser para os próximos profissionais que virão e para esses que já atuam hoje no mercado. Então, a gente precisa capacitar um time de profissionais de peso ali para que o mercado seja bem atendido. Hoje, 85% das obras no Brasil são feitas sem auxílio profissional. E a gente sabe que, coincidentemente, esse é o mesmo número de obras que dão dor de cabeça, que dão prejuízos, que custam e demoram muito mais do que deveria. Então, quando a gente capacita um profissional, ele atende bem aquele cliente, ele além de realizar um sonho, ele ainda projeta a imagem do mercado de uma forma muito positiva. Então, é uma corrente do bem, né? É só coisas boas que acontecem daí em diante. Ô, Rafa, nessa linha aí, o que você vê como um grande desafio na situação de conseguir um projeto perfeito? Quais são os desafios para que isso aconteça? Os obstáculos que você... Vamos lá. Cara, eu acho que um dos primeiros obstáculos, né, de um projeto é entender o que o cliente quer. Acho que a gente tem um lado muito criativo, né? O arquiteto designer também tem muito essa vontade de criar, de colocar a sua assinatura. E às vezes eu vejo que a gente tenta começar, e eu falo por mim alguns anos atrás, que eu queria fazer o projeto, eu mal ouvia o que o cliente tinha, eu mal escutava o que o cliente queria, e já saía querendo criar, já saía querendo desenhar, e, cara, o cliente mal terminava de falar, você já estava ali na reunião, não, porque isso, porque você vai fazer aquilo. E, cara, não é assim, né? A gente precisa ser mais escutador. Acho que Deus deu 2 ouvidos e uma boca para a gente poder ouvir mais e falar menos. Então, com os nossos clientes, eu acho que o projeto ele nasce de um bom briefing, ele nasce de uma concepção que está linkada com o que é o sonho do cliente. Inclusive, hoje eu vou dar uma aula às 20 horas que a gente vai falar só sobre projeto executivo. Só que para chegar no projeto executivo, ele não é da noite para o dia, não é um estalo de dedos, tem uma planta, de repente, projeto executivo. Não existe um processo para que se chegue num projeto que, de fato, possa ser construído. E assim, vou dar 3 horas de aula, mas vou resumir aqui para você. Eu acredito que se a gente passar por um bom briefing, se a gente passar por um estudo de viabilidade financeira, se a gente passar por uma compatibilização de projetos, uma etapa de compatibilizar, de ver o que realmente foi batido o martelo, para aí sim a gente gerar um projeto executivo, a chance de dar certo é muito maior. Então, resumidamente, eu acho que seria isso. Essa foi a sua pergunta, né, Sandro? Só para eu... Foi. Essa mesmo. Aí é o seguinte, eu vejo que pode existir uma dificuldade no entendimento do cliente como projeto, porque você vê no papel, ele não te transmite as dimensões que você entenderia como é. E já acontece de você projetar, por exemplo, e no briefing, no papel, tudo passou, e chega na obra, o cliente olha, entra lá, fala, mas eu achei que aqui ficou pequeno, eu achei que aqui... Isso acontece muito ainda, e como é que pode ser superado esse problema? Cara, isso é um problema muito comum mesmo. Mas a gente descobriu que, na verdade, o processo de projeto ele é um processo de experiência e precisa haver encantamento.
Então, às vezes, no início, a gente tentava economizar trabalho nas etapas iniciais para que a gente, né, a sensação era de que a gente não queria perder tempo, queria ir avançando. Só que hoje eu entendo que quanto mais o cliente entende a etapa de estudo preliminar, mais ele fica seguro ao longo das próximas etapas para que ele possa não ficar fazendo essas modificações e levar esses sustos na obra. Porque eu falo para os meus clientes, cara, mudar papel, mudar desenho é muito barato. Agora, depois que você já construiu, você vai ter que lidar com um ambiente que não era aquilo que você queria. Então, é muito importante o entendimento. E aí, para, né, nos ajudar nisso, a gente usa muito tecnologia. Então, hoje, por exemplo, você até falou do AutoCAD, né? Eu ia até brincar, não, aqui a gente já evolui um pouquinho a mais, porque a gente nem usa o AutoCAD mais, a gente usa o Revit. Já tem 6 anos que o nosso escritório já trabalha com Revit, quando quase ninguém falava sobre isso, porque eu já via que isso era realmente não era nem o futuro, assim, né? Eu via como presente. Sei que tem vários colegas que não usam ainda, mas que eu brinco que, cara, quem não tiver dentro do Revit ou de algum outro software BIM vai ser descartado, vai ser eliminado, porque o BIM, ele é a possibilidade de visualização em 3D. O BIM, ele mostra para o cliente, por exemplo, a gente estava com um cliente super inseguro em relação às alturas de pé direito e tudo mais. E, gente, não adianta você querer que o cliente tenha essa visualização que um arquiteto tem, né? Que o engenheiro tem, por exemplo. Quem está mais acostumado com isso? Então, a gente tem hoje, por exemplo, a possibilidade de entrar com o cliente dentro dos espaços, ali no 3D, sabe? E tem vários artifícios, a gente não usa como rotina, mas a gente já usou. Por exemplo, realidade virtual, que ajuda nisso. Mas, assim, para a gente, o que resolve? Um 3D bem feito, de vários ângulos, que o cliente consiga visualizar, sabe? Com um tratamento de imagem diferenciado. Não é aquele 3D basicão, feio. É algo que realmente encante, é algo que realmente mostre como, né, a gente está imaginando que vai ser. E aí isso minimiza já 50% das modificações que acontecem na obra. As outras modificações geralmente acontecem por dinheiro, porque às vezes o arquiteto especifica algo que o cliente não tem dinheiro para pagar. E aí o arquiteto fica puto da vida, achando que é um absurdo, o cliente está mudando tudo, mas, gente, é ele que vai pagar. Então, assim, não adianta a gente querer empurrar a água abaixo do cliente se o cliente não tem dinheiro, a não ser que a gente esteja disposto a pagar para o cliente, que não é o meu caso. Eu já, né, já basta investir na minha própria casa, cada um que invista na sua. Então, eu gosto de fazer uma etapa de viabilidade durante a etapa de projeto para garantir que o cliente tenha dinheiro para executar. Porque isso é muito importante, assim, o cliente ter certeza de quanto vai custar a obra e garantir que ele tenha aquele dinheiro na hora certa, junto com o cronograma físico-financeiro. Então, a gente usa isso para resolver os outros 50% dos problemas que acontecem. Quando você sai graduado da faculdade, já sai sabendo tudo isso. Isso é uma matéria de grade, é uma coisa todo mundo já sabe, é isso? Todo arquiteto já sabe. Ah, com certeza. Todo mundo sabe, né? A galera que está aqui no chat, se tem arquiteto aí, já pode dizer. Cara, a verdade é que o Bora na Obra, ô Sandro, ele só existe mesmo porque a faculdade não ensina nada disso. Porque a faculdade é muito teórica, a faculdade cria, tanto de engenharia quanto de arquitetura, cria profissionais completamente desconectados, desplugados da realidade, não é nem do mercado de trabalho, é da realidade. Sabe? A gente vê na faculdade, a gente estuda muito história, a gente estuda dimensionamento de ambientes, a gente estuda o papel social da arquitetura, mas a gente não estuda como que se faz um contrato, como que se faz um projeto executivo, como que as coisas funcionam na obra, como que você faz uma precificação para você não pagar para trabalhar. Porque, cara, a faculdade não tem interesse. Essa é a grande verdade. É difícil dizer isso. Eu acho que pode ter colegas aí, professores, ouvindo, mas a faculdade não tem nenhum interesse em formar profissionais para o mercado. A faculdade tem interesse em formar profissionais vinculados e dependentes da indústria do diploma. Porque aí é muito fácil ficar empurrando pós-graduação, mestrado, doutorado, não sei o quê, IAD. E aí o que acontece? A expectativa
de absorção do mercado vai lá em cima e a conta bancária vai indo lá para baixo. E é aí que muitos profissionais desistem. Então, a faculdade não ensina, inclusive essa aula que a gente vai dar hoje faz parte de um treinamento completo que chama assim, formação em projetos e obras profissionais. Porque é para capacitar justamente o mercado para entender o que é um projeto executivo, o que é um orçamento de obra, o que é um cronograma, como que se precifica. É o básico, é o mínimo necessário para que um profissional possa atuar. Eu acho que não deveria nem atuar se não soubesse essas coisas. Então, assim, dentro da faculdade a gente estuda várias coisas que são irrelevantes. E a gente já vem da escola, isso é um problema do ensino, na verdade. Isso não é um problema da faculdade, isso é um problema do ensino que vem já ensinando um monte de coisa inútil pra gente, fazendo a gente decorar um monte de coisa que a gente não usa na nossa vida real. Decoreba, 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 e prova, e pressão, o psicológico das pessoas vai sendo cada vez mais abalado. Um monte de gente sendo formada para entrar numa linha de produção, igual aquele filme lá do Charles Chaplin, né? Tempos modernos. Um monte de apertador de parafuso, e não tem mais parafuso para apertar. Porque se tivesse, se fosse igual, né, na Revolução Industrial, tinha um monte de emprego, um monte de gente prosperou tendo emprego, mas no mercado de arquitetura, principalmente, emprego não tem, não. Quando eu dou palestra, assim, eu dei palestra uma vez para umas 500 e poucas pessoas, acho que foi o maior número de pessoas que eu vi ali ao vivo, né? Assim, e eu lembro que eu perguntei, quem aqui teve a oportunidade de estagiar durante a faculdade? Cara, meia dúzia levantou a mão, assim, num grupo de mais de quase 600 pessoas. Então, assim, é muito pequena a quantidade de empregos. Agora, a oportunidade de trabalho, ela é abundante. Tem muitas e muitas oportunidades, prestação de serviço, pequenos trabalhos, né, freelancers, se projetar como uma carreira solo ou ter uma empresa. Então, assim, oportunidade tem muita. Né? Esse momento de quarentena, por exemplo, as pessoas ficaram com muita vontade de reformar. Né? Acho que isso, inclusive, gerou um aquecimento enorme no nosso mercado. Ao contrário da grande maioria, que está passando por momentos bem difíceis, mas no Epa, tivemos uma pequena interrupção de sinal aqui. Vamos ver. Vamos ver se volta. Caiu. O Rafa, tivemos uma pequena queda aqui. Me ligaram aqui e aí caiu. Ah, perfeito. Cortou uma partezinha da sua colocação. Por favor, você pode repetir para a gente? Eu volto um pouquinho. O que eu estava falando, deixa eu lembrar onde é que eu estava, porque eu falei um pouquinho aqui, pessoal, antes de cortar. Dessa coisa da faculdade. Peraí, você consegue me lembrar? Me lembra aí, gente. Isso, o profissional não sai preparado, estuda muita coisa que não usa, e você acabou fazendo um treinamento ou um curso esses dias para 500 pessoas, e você abordou isso. Pronto, voltei. Obrigado. Então, assim, a oportunidade de emprego, ela realmente está escassa. Quando eu abro uma vaga aqui, por exemplo, a gente está com uma vaga aberta de estágio para arquiteto. A gente estava com uma vaga de arquiteto e 2 vagas de estágio. E a gente já fechou, a vaga de arquitetura já foi ocupada, mas a gente está selecionando ainda o pessoal de estágio. E aí o que acontece? Tinham mais de 200 e tantos candidatos. Ou seja, tem muita gente querendo, né, trabalhar. Mas eu, como escritório de arquitetura, eu tenho meus 21 funcionários aqui e tem o pessoal de obra, tem o pessoal de projeto. Então, assim, é um volume pequeno que eu consigo absorver. Entenda que tem uma pessoa que vai entrar, 2 pessoas num processo de 200 e tantos. Então, essa coisa assim, de entender que existem oportunidades, que elas não são mais tradicionais, que essa linha de montagem, apertador de parafuso, um profissional que vai chegar ali só cumprir tabela, né? Porque a gente tem uma visão de emprego que é muito diferente da realidade que os escritórios vivem. Então, por exemplo, os escritórios de arquitetura precisam de pessoas muito proativas, muito
eu costumo brincar que é pau para toda obra, né? Que é a pessoa que pega para fazer o que tem para fazer, porque é difícil você ter um escritório que tenha secretária, copeiro, não sei o quê, e moço da limpeza. Por quê? Porque não dá, o mercado não absorve, não paga o suficiente. Se você não tem estratégia de negócio, depois que você tem, lógico que dá. Né? Hoje a gente tem 21 funcionários, então é a prova de que funciona. Mas a gente tem, num primeiro momento, que encontrar pessoas que são pau para toda obra. Então, assim, mesmo que você que está ouvindo a gente não tenha o conhecimento que a faculdade não te ensinou, né? E agora não tem mais desculpa, porque a gente começa o curso hoje, é de graça, é só ir lá e assistir, então não tem desculpa. Além disso, você tem que ter um perfil proativo, né? Um perfil de proatividade, de liderança, de vontade de resolver, intraempreendedor, né? Acho que um perfil intraempreendedor é o suficiente para te fazer crescer, para te fazer gerar valor para a empresa que você está. Então, assim, a faculdade não pode ser desculpa, entende? Ela é uma realidade, é difícil mesmo, não é suficiente, mas você não pode pegar isso e se lamentar e chorar. Você pega isso e vai para frente, né? Vai para fazer o melhor que você pode. Hoje eu percebo o seguinte, que a gente tem uma certa facilidade de muita informação, mas que não é um conhecimento. São informações jogadas na internet, é um universo gigantesco de informações, e que a facilidade de você buscar é muito grande. Você quer dizer o seguinte, que se o profissional, se ele tiver um diferencial, se ele buscar um diferencial, buscar a informação e o conhecimento, ele vai se encaixar no mercado. Quer dizer, não tem saturação para quem tem competência, é isso? Não tem, não. Eu estava falando isso, acho que ontem ou antes de ontem, com os alunos. Eu falei, cara, é muito fácil se destacar no mercado de obras e de projetos no Brasil. Porque é tanta gente fazendo besteira, é tanta gente fazendo besteira, e não só nesse mercado. Se você for olhar, por exemplo, prestação de serviço de consumo, cara, comida, roupa. Esse momento de crise, tá todo mundo colocando a culpa no Covid, né? Mas tem um monte de incompetente que tá fechando as portas, porque tá fechando as portas porque é incompetente. Não porque, né? É óbvio que tem situações que o Covid destraçalhou empresas. Acabou, não tem gestão que sustente uma situação como essa. Mas tem empresas, por exemplo, tem um restaurante de sushi em Brasília que eu adoro, eu sou de Brasília, né? E tem um restaurante de sushi aqui que eu adoro. E eu, desde o primeiro dia da pandemia, eu tentei fazer pedidos nesse restaurante. Eles fecharam as portas porque quiseram. Porque a gente falou com vários amigos que também tentaram pedir e eles nem abriram o delivery. Eles se entregaram tanto a isso que eles fecharam as portas. Colocaram um monte de gente na rua sem necessidade. Sem necessidade. Ou por escolha, ou por incompetência, ou pelos dois, né? Então, assim, um mercado aonde você vai fazer um pedido. Esses dias eu queria comprar uma cervejeira para o meu marido, era aniversário dele, e eu queria comprar uma cervejeira. As lojas não estão abertas. Eu também não queria ir em shopping, tá super esquisito em shopping, né? Você tem que ir todo paramentado, um negócio muito estranho. Falei, cara, eu vou dar um jeito de comprar em alguma loja pelo celular. Eu liguei em 5 lojas. Nenhum vendedor teve competência de me vender um negócio de R$ 2.500. Aí depois vem me falar de crise. Aí vem me falar que é incompetência. Eles não, eu vou te retornar. Eu falava, cara, pelo amor de Deus, você pode me dar o preço agora? Você pode me dizer se tem? Você pode me dizer qual é o modelo? Não, porque eu vou te passar para o setor. Eu falava, o que está acontecendo? Então, assim, não comprei. Eu tentei, inclusive, se alguém estiver me ouvindo aqui falar, eu tenho uma cervejeira para vender, estou procurando. Mas eu preciso de alguém que me atenda pelo telefone ou que me mande um link que eu compre. Então, assim, eu queria, não comprei pela internet porque eu queria pronta entrega. Eu sei que tem lojas que tem a pronta entrega. Aí, se eu comprasse pela internet, era 15 dias de frete, não sei o que e tal. Então, assim, é de um nível de incompetência tanto que qualquer coisinha que a gente faz de diferente, que a gente se compromete. Por exemplo, arquiteto tem fama de enrolado. Já ouviu essa fama, Sandra? Assim, arquiteto nunca atrasa, nunca entrega o projeto no prazo. Uma vez eu fui atender uma cliente, uma senhora, um casal assim de 80 e poucos anos. E aí eles iam fazer um projeto com um sobrinho deles. E aí ele falou assim para mim, eu nunca me esqueci disso. Eles falaram assim, a gente tem até um sobrinho que é um arquiteto ótimo, ele é maravilhoso. Mas, menina, o bichinho é enrolado. A gente já tentou fazer coisa com ele, mas ele demora 3, 4 meses para dar um retorno para a gente.
Falei, olha, e isso é uma realidade, é uma realidade. Então, assim, hoje a gente não consegue atender os nossos clientes de pronto porque a gente tem uma fila de espera. Mas os clientes sabem que existe essa fila de espera. E quando eles entram na linha de atendimento, eles têm atendimento VIP. Porque eles estão pagando, né? A gente paga alguma coisa, a gente espera que a gente tenha um atendimento bom. Esse negócio de, o arquiteto sumiu, o arquiteto não me responde. Quando eu ouço isso, e eu ouço isso demais. Não, porque o engenheiro fechou a obra comigo, mas desapareceu. Eu falo, oi? Que é isso? Em que planeta que essas pessoas vivem? Então é muito fácil destacar, essa é a grande verdade. É muito fácil. Ô, Rafaela, vamos dizer, passou pelo briefing, tudo, fez um projeto maravilhoso. No papel, todo mundo aprovou, tudo descrito. Como fazer isso acontecer realmente na obra? Porque o mestre de obra, às vezes, ele acha que aquela porta ficou ruim naquele lugar, que está um pouco alto aquela paleta, e costuma mudar algumas coisinhas, né? Mudar uma armadura e tal. Como é que é para garantir que isso ocorra? Na verdade, eu falo que assim, começou a obra, aberta a temporada dos pitaco. Lugar de pitaco é na obra. O povo adora chegar numa obra e sair querendo mexer em tudo. Não, porque isso aqui vai ficar melhor assim. Porque isso aqui vai ficar melhor assim. Então, assim, teve um episódio na nossa carreira, um projeto lá no início, acho que 2015, que a gente fez, um projeto que era, pra gente era super importante, acho que 2014. E aí chegou na hora de executar, né, o vendedor de madeira, ele foi lá para ver o negócio só de uma tampa que a gente tinha feito de madeira. E aí o cliente me liga e fala assim, Rafa, tô aqui com fulano, pô, cara, gente boa, obrigado por ter indicado. Eu tô pensando em trocar o piso inteiro por madeira. Aí eu falei, opa, peraí que eu tô chegando. Na época eu saí correndo, entrei no carro, cheguei lá e o vendedor tinha ido embora. Não, porque ele me mostrou aqui, porque eu queria fazer, vou botar madeira, não sei o que. Eu falei, minha Nossa Senhora. E aí eu fiquei muito nervosa, porque eu falei, não, vai ficar horrível, mas eu não tinha argumentos, eu não conseguia encontrar ali naquela época, eu não tinha segurança do estudo de viabilidade, tinha várias coisas ali que estavam, né, vários gaps no processo. E aí o Alex chegou e falou para ele assim, né? O Alex é o meu sócio e marido. A gente trabalha junto, tem, né, os filhos juntos, tudo junto. Aí a gente chegou, o Alex chegou para ele e falou assim: o seu fulano, se você deixar, o vendedor de madeira, ele vai pregar uma tábua de madeira até na sua testa. Porque ele quer botar madeira, para ele é muito bom. Agora, você tem que entender se isso é bom para o projeto. Então, aqui que acontece? Dentro da obra, a gente precisa ter alguns critérios. Primeiro de tudo, entrou na obra com o projeto, o cliente tem que amar o projeto. O cliente tem que estar muito seguro. O cliente precisa ter aprovado todas as etapas para chegar num projeto executivo. Depois disso, porque o cliente é o principal, né, elemento ali de barreira. Se o cliente está blindado, ele não deixa ninguém mudar. Por exemplo, a gente fez uma casa, chama Casa Lude. E aí a gente fez uma piscina que era um formato de uma orquídea. Era uma casa super retilínea, só que os clientes queriam algo mais orgânico na piscina. E aí eu não queria fazer alguma coisa aleatória, porque eu não gosto de nada aleatório. Eu falei, eu vou pensar em algo que tenha a ver com essa família. E é um casal maravilhoso, que ele tem um hábito de todo final de semana ele dá uma orquídea para a esposa. É muito bonito, assim. Então eles têm várias orquídeas em casa. A gente fez um orquidário até por conta disso, maravilhoso. E aí a gente pegou, né, essa orquídea, desconstruímos a pétala da orquídea e fizemos um desenho de piscina com base na pétala da orquídea. E era o ponto-chave do projeto. E várias pessoas tentaram convencer o cliente de mudar. O mestre, os amigos, um amigo que era um conhecido, todo mundo que passava falava, mas que loucura, uma piscina com formato de orquídea. Mas que não... Cara, o cliente, todo dia que eu chegava lá, ele falava assim, Rafa, continua aqui firme e forte, defendendo a nossa piscina. Eu achava bonitinho que ele falava a nossa piscina. Era a piscina dele. Mas ele amou tanto aquilo, ele estava tão seguro daquilo, que não tinha ninguém dando palpite que ia mudar, tá? Mas, obviamente, às vezes, a pressão é tanta que a pessoa até dá uma titubeada. Esse mesmo cliente, no início da obra, ele quis aumentar o pé direito. A gente já estava com... as vigas já estavam com a forma. E aí ele olhou, ele falou, opa, achei baixo. Estava com 2,70
ia ficar o 2,70 pé direito final, ele queria uma casa com pé direito mais alto. Ele queria que tivesse pelo menos 3 metros livre, né? Era um pé direito, ele queria bem alto mesmo. E aí, o que aconteceu? A gente cerca de todos os lados para a gente, né, garantir que não tem problema. Então, por exemplo, tivemos que mudar a especificação da telha, porque numa telha de barro, a inclinação que tinha não ia dar mais. A gente teve que trocar, era uma telha cerâmica, a gente teve que trocar para uma telha, um telhado shingle. A gente teve que fazer ajuste no projeto legal, que já estava aprovado. A gente teve que reaprovar o projeto. A gente teve que fazer ajuste no projeto estrutural. Então, assim, são muitas vertentes, muitas variáveis, que se o cliente ele realmente não está seguro de que ele quer mudar, ele acaba que não muda, porque ele está seguro com aquele projeto que ele tem. Agora, como foi uma decisão tomada, a gente está ali para resolver. A gente está ali para, né? Então, assim, o que eu falei? Vamos resolver. A gente estava gerenciando a obra, a gente estava fazendo o projeto, pausamos a obra, fomos fazendo coisas que davam para ser feita, fizemos todos os ajustes necessários e segue a vida. Agora, toda mudança tem um custo e um prazo. Se a gente é claro com o cliente, se o cliente entende isso, que não existe milagre, né? Não existe almoço grátis, não existe milagre. Então, a gente ajuda o cliente a entender o que é o melhor para ele. E o nosso papel é realizar o sonho dele. Se ele não está satisfeito com a altura do pé direito, quem sou eu para querer impor um pé direito para ele? A não ser que tivesse alguma legislação que proibisse, que no caso até tinha, né, o gabarito máximo, mas a gente falou, cara, vamos dar, ao invés de a gente ficar procurando e cavucando problema, não pode, porque senão não vai dar altura, não pode, porque senão não sei o quê. Cara, vamos encontrar a solução. E aí a gente vai atrás da solução e traz a solução para ele. Então, essa é a ideia. Ô, Rafa, existe alguma estatística de alteração de projeto depois de ele aprovado e concebido em obra, em canteiro, a mudança? Existe alguma estatística dizendo 10% muda, 20% muda, 50% muda? Na sua percepção, o que é? Todos mudam? Ou... Cara, se existe, eu não sei, nenhuma pesquisa, nunca fiz, nunca vi ninguém falando sobre isso. Mas assim, Sandro, historicamente, todas as nossas obras têm alguma mudança. É natural. Às vezes é algum material que a gente especificou, que saiu de linha. Às vezes é algum desafio que aconteceu ali na obra. Por exemplo, a obra de reforma é muito comum. Aparecer uma tubulação, um esgoto, uma água pluvial do prédio. Ou, enfim, um mestre de obras ou o assentador de revestimento na hora de fazer instalou errado, e aí a gente tem que refazer ou reconsiderar o erro, porque às vezes é isso, às vezes não compensa você lidar com fazer o pedido de novo de material. Então, assim, são seres humanos que estão ali, né? Erros acontecem, às vezes tem erro de projeto, às vezes tem erro de gestão. A gente já passou, por exemplo, um erro que passou nosso, a gente mandou para a obra uma altura de um banco de marcenaria errado, tá? O banco ele tem que ter 45 centímetros ali de altura do piso. A gente mandou com 55. A empresa de marcenaria não viu, né? Considerou que aquela era a medida, executou aquilo. Um erro nosso que foi acabou acontecendo de ser executado. E aí o que a gente fez? A gente assumiu. A gente arcou com toda a mudança, né? De alteração, de remover o que já tinha, de fazer um novo. Isso acontece. Eu nunca prometo para nenhum cliente meu que a obra vai cheirar perfume. Obra é obra. Mas é justamente por isso que você precisa de um profissional do seu lado. É justamente pelo fato dela ser uma montanha-russa de desafios que você precisa ter alguém ali para fazer planejamento. E assim, planejamento, ele tem que ser escrito a lápis. Não adianta, mas eu fiz o planejamento, eu sou perfeitinho. Se você não estiver olhando para o planejamento todo santo dia, era melhor nem ter feito, perdeu tempo. Por quê? Planejamento, ele é algo que precisa ser sempre analisado. A gente vive num mundo de mudanças, de pivotagem, um mundo volátil. E na obra não pode ser diferente. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Tá bom? Então, assim, o número eu não sei, mas o nosso número é 100% tem alguma alteração. Por menor que seja, mas tem. Tem. Uma outra situação que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, que uma obra de alto padrão é uma obra que tem muito aço, muito porcelanato, granito, pedra e muito vidro. E eu percebo que não há uma preocupação com as alvenarias, com os fechamentos das construções.
Na contrapartida, nas construções europeias, por exemplo, você tem uma preocupação muito grande, até com o coeficiente de transmitância térmica do elemento de vedação, do bloco, do tijolo ou do que está sendo feito ali. Existe uma preocupação com esse conforto pós-construção. Como você vê essa situação? Você enxerga isso também ou não? Cara, assim, eu não tenho competência técnica, não aprendi na faculdade, nunca fiz nenhuma especialização para avaliar de forma científica esses elementos. Mas é claro que eu sou uma pessoa extremamente observadora, eu sou uma pessoa eu sou apaixonada por arquitetura, então eu estudo, eu leio, eu vejo muitos projetos, eu percebo os materiais. Então, quando eu estou num lugar, eu até falo para os meus alunos, cara, vocês têm que observar, vocês têm que ser detalhistas, perceber o que está à sua volta, porque a gente aprende vivendo, né? Vivenciando, experimentando os espaços. Então, assim, a gente percebe, por exemplo, que quanto mais densidade um material tem, melhor ele é para isolamento térmico, né? Tanto do ponto de vista do calor quanto do frio. Então, eu uso muito bom senso nos meus projetos, sabe, Sandro? Eu faço uma avaliação de conforto. Então, por exemplo, a gente faz a análise de insolação, a gente determina os materiais de acordo com a posição do sol, de acordo com o lugar que a gente está, com a região. Fazendo uma casa em Santa Catarina agora. A gente vai fazer uma casa, né, bastante pedra, com bastante madeira. A gente tem todo um cuidado ali de insolação, de pensar como que vai ser as vedações. Né? Aqui em Brasília é um clima diferente, por exemplo, já fizemos parede dupla nas extremidades da casa para garantir uma inércia térmica maior. Mas é uma coisa muito no feeling, assim, é um entendimento empírico da construção. Não descarto a importância da tecnologia, de entender realmente, mas para isso eu sempre me cerco dos meus fornecedores. Então, assim, quando eu vou fazer alguma especificação, eu pergunto o desempenho. E o meu perfil é muito prático. Eu sou uma pessoa que não gosta de mimimi, de ficar entendendo assim. Não é que eu descarto a importância de você entender tecnicamente a composição do tijolo e tudo mais. Mas eu quero saber, assim, em termos práticos, o que isso gera no meu projeto? Em termos de eficiência, o que é o melhor? E eu confio, eu me cerco de especialistas e confio nesses especialistas. Então, a todo momento, quando a gente está projetando, a gente está em contato com os fornecedores, a gente está discutindo, debatendo, a gente está pedindo. Por quê? Porque eles são especialistas, não somos nós. Nós somos generalistas. Nós, como arquitetos, nós temos um papel de coordenar, de gerenciar, de criar, de conceber. Se a gente for querer ser especialista em todas as vertentes, sustentabilidade, acessibilidade, tecnologia, acaba que a gente não consegue desenvolver um projeto. Então, a gente se cerca das especialidades. Por exemplo, fiz um projeto muito grande lá em Natal, né? Na verdade, chama Parnamirim, a cidade, é bem pertinho de Natal. A gente fez a Escola Salesiana de Natal em parceria com o escritório de Natal, que chama-se Flora Nativa. Lá, na ocasião, a gente teve uma parceria de consultoria de conforto térmico, de sustentabilidade e uma assessoria na parte de acessibilidade. Então, assim, projetos maiores, a gente não só se cerca dos fornecedores, como a gente contrata consultores para ajudar a gente no desenvolvimento e ter um projeto mais alinhado aí com o que a gente precisa. Mas, basicamente, é isso. Nessa situação pandêmica agora, que as pessoas têm ficado mais em casa, você já sentiu algum reflexo disso no seu trabalho? Os clientes chegam com uma abordagem diferente, estão observando mais as suas casas, os ambientes, estão mais preocupados em conseguir trabalhar dentro desse ambiente. Como é que está isso aí? Está acontecendo? Nossa, muito. A gente nunca teve uma fila de espera tão grande no escritório. Historicamente, a gente sempre trabalhou com uma margem de 1 mês ali para conseguir atender um cliente. A gente está com 3 meses, pelo menos, de fila de espera e estamos crescendo a equipe para conseguir dar conta da demanda. As pessoas estão realmente muito focadas na construção de um lar mais consistente, mais congruente com as coisas que elas acreditam. Então, as pessoas estão focando mais energia nas famílias, né, que são elementos essenciais. Eu acho que todo mundo começou a ficar mais presente para aquilo que o que é o essencial nas nossas vidas. Né? Às vezes a gente negligenciava as nossas casas, enquanto são o elemento mais importante para a constituição de uma família, né, para você ter um bem-estar. Então, eu vejo isso assim, eu vejo um cenário
de muita tristeza, né? Porque as pessoas estão tendo problemas emocionais sérios de estarem vivendo em ambientes pequenos, ruins, mal ventilados, mal decorados, sem identidade. E, ao mesmo tempo, um cenário otimista de que elas se ligaram um alerta para isso e estão agindo. Né? Então, a maioria dos nossos clientes estão com essa vontade, assim, nossa, eu quero reformar minha casa, nossa, tô louco da reforma. Eu mesma, quando começou a pandemia, né, eu já peguei para reformar o quarto da minha filha, depois fui fazer a sala, depois fui fazer lavabo, mexemos na área de lazer, fizemos várias coisinhas assim, que a gente acabava que não dava atenção, né? E querendo ou não, a gente gasta muito menos dinheiro agora na pandemia. E para quem não teve impacto em receita, você está ganhando mais, gastando menos. O dinheiro sobra, é muito óbvio, você vai investir em alguma coisa. E os juros no mercado, né, tem muito dinheiro, muito incentivo para gerar, né, movimentar a economia. Então, por exemplo, o juros está muito baixo para compra de imóveis, para financiamento. Está um momento muito bom para investir. Momento muito bom. Dinheiro no mercado, né? O governo está injetando dinheiro, os bancos estão soltando a juros baixos, o mercado está com oferta, porque tem muita gente vendendo. Então, tem oferta, tem dinheiro, tem profissional e aí as coisas estão acontecendo. E os arquitetos perceberam que muitas coisas podem acontecer online, coisa que a gente já faz há muitos anos. Eu já atendo clientes fora da minha cidade, né? Eu sou de Brasília, mas eu já tenho projetos executados em outras cidades há mais de 2 anos, 3 anos. Então a gente já estava acostumado a fazer projetos à distância. E isso se tornou uma realidade para muita gente. É muito legal isso. Beleza? Muito, muito bom, muito bom. Isso aí já responde uma outra pergunta minha, que a gente vê que vários setores com essa pandemia estão desaquecidos e a construção civil, de modo geral, no Brasil, ela está mais acelerada, ela está com um movimento grande. Então, dentro desta perspectiva, você já respondeu aí que tem mais dinheiro girando. E, nessa situação, corre o risco do profissional pegar mais trabalho do que ele possa administrar, e aí ele acaba passando por cima de alguns conceitos e vai trazer problema com o cliente, com a obra dele, é isso? Também pode acontecer. Não é para ser, né, Sandro? Eu sempre costumo pensar que eu estou falando com adultos, e adultos cumprem com suas responsabilidades. Então, assim, você não pode fazer algo que você não dê conta de entregar. Agora, vendeu um projeto, não está dando conta de entregar, a gente tem que ter uma clareza de que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. A gente tem uma cultura de que contratar é perigoso. Se eu não der conta de pagar, não sei. Cara, é melhor você ficar com pouco de muito do que você ficar com muito de pouco. Então, por exemplo, a gente chegou num ponto de equilíbrio que a nossa equipe começou a ficar desgastada, de trabalhar mais do que deveria. O que a gente fez? Abrimos um processo seletivo. Então, assim, pessoas adultas vão lidar com um problema maravilhoso desse, que é excesso de cliente, né? Contratando gente, treinando equipe, crescendo a empresa. Então, não é para se paralisar diante do, então é melhor eu não pegar, porque, cara, pega, mas capacita as pessoas, tenha equipe, tenha prestadores de serviço que sejam terceirizados, para você conseguir dar vazão e entregar com qualidade. Porque mania de arquiteto é achar que o cliente te contratou para fazer projeto e que você tem a obrigação de ficar detalhando o banheiro dele. E a criação, a concepção, beleza, pode ficar fazendo. Por exemplo, eu faço a concepção da maioria dos projetos até hoje. A minha equipe participa, eu incentivo, eu gosto que eles criem. Inclusive, nessas últimas semanas, a gente está fazendo o contrário. Antes eu criava e mandava para eles. Agora eles criam e mandam para mim. Eu dou, né, as minhas visões em cima de algo que eles já conceberam, para inclusive estimular o crescimento interno deles. Mas eu definitivamente, se um cliente meu espera que eu vá sentar para abrir o software e ficar ali detalhando, o cliente está equivocado. Eu não vendo isso para os meus clientes. Eu não vendo que eu que vou estar ali. Eu tenho um time de pessoas que são melhores do que eu, inclusive, para fazer essas tarefas, para que eu possa dar conta de tudo. Porque senão nem essa live eu não conseguiria estar fazendo, né? A gente precisa ter tempo para cuidar das coisas que só a gente pode cuidar dentro de uma empresa. A parte de marketing, gestão, liderança, contratos, enfim, coisas que são... Beleza? Mais ou menos.
Rafa, da administração da obra. Você participa desde a organização do canteiro, logística de material ou não? Você, isso aí, o empreiteiro é que é a responsabilidade dele, você não tem nada a ver com isso, o seu negócio é só o projeto e a indicação das peças são colocadas ou não? Você participa de tudo inerente ao projeto? Tudo, tudo. A gente faz. A gente tem uma construtora, né? Tem o Bora Arc e tem o Bora Construtora. A gente executa obras não só dos nossos projetos, como também de projetos de outras pessoas, de outros arquitetos, de outros designers, justamente porque a gente entendeu a lacuna que tinha entre a gente e a obra. Então, num determinado momento, os nossos projetos iam para a obra, e aí quem estava lá, o empreiteiro, o construtor, descia o pau no projeto, dizia que estava errado, dizia que a culpa era do projeto, dizia que o projeto estava ruim. Então, a gente começou a ir para a obra para conseguir resolver esse problema. Só que deu tanto certo, a gente começou a fazer tão bem as nossas obras, que alguns colegas nossos que não tinham interesse em fazer obra começaram a indicar os clientes para a gente. E hoje a gente faz obras não só do Bora, mas a gente também executa obras de autores, de outros autores de projeto. E a gente tem um cuidado muito sério com a ética, né? A gente não trabalha com comissionamentos, com RT, a gente não trabalha a gente não fica rifando o autor do projeto durante a obra. Então, a gente tem uma postura, por a gente ser arquiteto, que a gente entende qual é a maior dificuldade do arquiteto. Então, quando a gente faz a obra, e a gente tem um time de arquitetos e engenheiros, não são só arquitetos, mas a gente tem um time de pessoas contratadas que fazem esse trabalho, mas que entendem a filosofia do Bora, que é respeitar o projeto, respeitar o autor do projeto, respeitar o sonho do cliente, né? Lidar com ética, com transparência. A gente sabe que nesse mercado é muito comum a prática da RT e a gente tem uma política de bandeira, inclusive. A gente levanta essa bandeira nos meus stories, tem um destaque inteiro falando sobre isso, relatos de fornecedores contando de situações de abuso, clientes contando de situações extremamente desconfortáveis, arquitetos que recebiam, que deixaram de receber, arquitetos que trabalharam em lugares que recebiam, que viram muita coisa errada acontecendo e que relatam para a gente tem todo um cuidado de proteger a identidade da pessoa, mas tem uma aula sobre essa tal dessa RT, que é, na minha opinião, o maior câncer que o mercado de construção tem hoje, que acaba com a imagem dos profissionais. E a gente tem essa bandeira muito forte, muito sólida, e hoje a gente tem um movimento de profissionais, que são milhares de profissionais, que usam nas suas propostas, no seu dia a dia, no seu discurso, a hashtag Bora Sem RT, que é justamente essa hashtag da valorização do mercado, essa hashtag da parceria, numa parceria que seja ganha-ganha, que não necessariamente, não que dinheiro seja ruim, mas quando existe troca financeira para indicação, isso é muito complicado quando você já está recebendo do cliente. Então, a gente tem que ter um cuidado para que não haja conflito de interesse. Porque quando há conflito de interesse, aí o negócio está solto. Aí o problema é sério, aí a gente está indicando, não necessariamente porque aquilo é melhor para o cliente, mas porque a gente vai receber mais por aquilo. Então, eu começo a querer, inconscientemente ou conscientemente, impor certas decisões que o cliente não precisa arcar, né? Afinal, é o sonho dele, afinal, é uma prestação de serviço, a gente tem que lidar com muita seriedade, com muito comprometimento com a realização do sonho do cliente. Voltando lá na sua primeira pergunta, né? Que acho que fechamos aí o looping. Vamos supor, eu sou um projetista aqui, sou um arquiteto aqui de São Paulo, os seus profissionais estão todos aí em Brasília, você não vai poder me fornecer a mão de obra. O Bora tem ferramentas digitais para me orientar, porque eu sou bom de projetar, mas sou ruim de administrar a obra, eu sou ruim de mexer com a equipe de obra. O Bora tem ferramentas aí para melhorar o meu conhecimento nessa área? Bom, vou ter que fazer um merchan, você me pediu. A gente tem um curso, né? O curso Bora na Obra é um curso avançado, que a gente ensina tudo o que a gente faz. E lá dentro do curso tem uma das coisas mais incríveis, que é o networking do grupo de alunos. Então, assim, dentro do grupo de alunos, cada turma tem o seu grupo, né? São centenas de alunos por turma. E existe uma troca muito forte. Troca de contatos, troca de orientação. Então, é um grupo extremamente heterogêneo de arquitetos, engenheiros, designers.
técnicos em edificações, fornecedores, profissionais de todas as áreas, mas que eles fazem um networking e geram dinheiro ali dentro. Então, a gente tem um caso de um aluno que eu entrevistei semana passada, o Anderson, que ele era estudante de engenharia de São Paulo, inclusive, e ele estava começando a empresa dele durante a pandemia. Ele estava, cara, o que eu vou fazer, né? Tipo, não faz o menor... Como é que eu vou? Onde que eu vou encontrar parceiros e tudo mais? Ele entrou dentro do curso Bora na Obra e ele fez lá dentro, ele começou a marcar reunião de apresentação, fez reuniões com os parceiros, começou a fechar a obra. Em 3 meses ele saiu do zero a R$ 450 mil de faturamento, vendendo serviços e fazendo negócios dentro do grupo de alunos. Então, assim, é um ambiente onde toda a questão da mão de obra, dúvidas técnicas, até a gente como escritório, quando eu preciso, por exemplo, eu vou fazer uma obra no Rio, eu tenho um aluno meu que vai executar a obra para a gente vai fazer uma gestão à distância, então a gente vai fazer um acompanhamento, ele vai se reportar a gente em relação aos cronogramas, a todas as questões, mas no caso a gente vai fazendo esse acompanhamento, por quê? Porque são pessoas que a gente confia, são pessoas que têm aí a política do Bora Sem RT, que a gente sabe que a gente não vai colocar ninguém para se queimar com os nossos clientes, né? Então são profissionais que têm a capacitação técnica e eu costumo dizer, cara, o conhecimento técnico é a nossa obrigação. Não dá para o cliente contratar um arquiteto ou um engenheiro e ficar na dúvida se o arquiteto ou o engenheiro vão saber desenvolver o projeto. Isso não pode existir, mas isso existe. É uma realidade difícil, mas é a realidade. Então, assim, precisa tomar a decisão de, cara, eu quero me profissionalizar. Com esse conhecimento que eu tenho aqui, eu não consigo performar. Então, eu vou atrás de conhecimento, eu me capacito, e aí sim. Então, assim, hoje, a nossa fonte de vou fazer uma obra em São Paulo, vamos supor que você me contratou para fazer a sua casa. Eu fiz o projeto toda a distância. Por exemplo, acompanhamento na prefeitura. Eu vou precisar de alguém aí. Onde eu encontro essa pessoa? Dentro dos meus grupos de alunos. Eu tenho centenas de alunos, são mais de 3 mil alunos do Bora na Obra, mais de 6 mil alunos dos nossos outros cursos também, que a gente tem cursos menores, mais rápidos, mas do Bora na Obra, que é o curso avançado, são mais de 3 mil e tantos alunos no Brasil inteiro, espalhados com essa vontade de mudar o mercado. Então, são aliados que a gente tem aí para todo canto. É isso. Ô, Rafa, a gente está chegando meio no final, mas eu não poderia deixar de perguntar. Gostaria que você falasse um pouco para a gente do Bora na Obra Experience 2020. Opa, o que é isso? Maravilha. Cara, a pergunta é maravilhosa. Obrigada por perguntar, Sandro. Porque o Bora na Obra Experience, ele é o nosso queridinho, assim. É um encontro que a gente faz todos os anos com os nossos alunos. E há alguns anos a gente decidiu estendê-lo para convidados. Então, se um aluno está indo, ele pode convidar, ele pode levar um amigo, pode levar um sócio, por exemplo, mas ele é preferencialmente para os nossos alunos. E por conta dessa pandemia, o nosso evento ia ser em São Paulo, nos dias 1 e 2 de agosto. A gente teve que remanejar as datas por conta da pandemia e o evento não mais vai ser em São Paulo, vai ser em Brasília, em 17 e 18 de outubro, com menos gente, então não vai ser um evento tão grande quanto a gente estava imaginando, mas para compensar isso, a gente vai ter uma experiência ainda mais incrível. Eu acho que tem coisas que acontecem na vida que elas são para melhorar. Essa é uma delas. Então, além da gente ter o evento presencial, a gente vai ter um evento online no dia 1º de agosto, que vai ser o Esquenta para o Bora na Obra Experience, que a gente vai receber palestrantes incríveis, assim, já tem pessoas confirmadas que vocês nem acreditam, assim, que eu realmente fiquei emocionada pelas pessoas terem topado estar com a gente. É um evento mais focado no negócio, no dia a dia, no business da coisa, né? É um evento que seria, vamos dizer assim, o próximo passo de quem faz o Bora na Obra, né? E aí a gente, óbvio, as outras pessoas que não são alunos são bem-vindas, mas o ideal é que tivesse feito o curso antes. E aí a gente vai fazer o evento em Brasília, vai ser o segundo passo, ele também vai ser transmitido online. Para quem tiver com medo, para quem não quiser se arriscar, dependendo de como for. Inclusive, assim, o evento vai acontecer independente de espaço físico ou não. Por exemplo, se, vamos supor, tiver um decreto dizendo que não pode ter evento, a gente vai fazer, só que de forma online. Então, assim, não tem prejuízos da pessoa, eu vou perder. Não, você vai assistir da sua casa. Vai ser uma experiência diferente? Vai, mas a gente vai se virar para fazer ser incrível, assim como seria de forma presencial.
E aí a gente já está com o hotel, né, reservado, tudo certo. Vai ser no B-Hotel, em Brasília, que é um projeto do Isai Winfeld, é um dos maiores arquitetos da atualidade. Né, um projeto que foi o último hotel a ser construído na Esplanada dos Ministérios. Uma arquitetura contemporânea, super diferente, uns pilares de madeira laminado, concreto aparente. É um projeto realmente incrível. As salas do evento são maravilhosas. E vai ser um momento de networking, de troca, de conteúdo, de intensidade. São 2 dias de evento presencial e quem ficar na área VIP do evento vai ter acesso a um dia a mais, que é um dia que a gente vai fazer um tour em Brasília. Então vai ser um grupo bem pequeno, mas que a gente vai fazer um passeio juntos para fazer um conhecimento, né? Para ficar junto também, descontrair, ter um momento de bastante troca também. Então, o Bora na Obra Experience é, na minha opinião, um evento obrigatório para qualquer profissional da área que queira estabelecer um networking forte, que queira ter um ponto de virada. Geralmente, os nossos alunos que vêm, tem alunos que vêm há vários anos já, né? Esse é o 5º ano que a gente vai fazer. Tem alunos que vêm que falam, cara, para mim existe um ano novo, o ano começa depois do Bora na Obra Experience. Porque vem uma injeção de ânimo, de ideias, de plano de ação, de metas, e aí a gente vai para, né, concretizar aquelas metas. São sociedades que começam por conta do evento, sociedades que acabam, né? Pessoas que mudam totalmente o seu negócio. Então, é realmente transformador. E eu estou super empolgada, porque dia 1º de agosto vai ser a edição online e vai ter a edição presencial lá em outubro. É isso aí. Muito bom, é um desafio muito grande, né? Porque nesse momento as coisas estão diferentes, a gente está enxergando e tendo uma abordagem diferente. É um trabalho que, para quem já vinha nas mídias e digitais, saiu na frente, porque, como antes da pandemia, não era uma necessidade, mas era uma praticidade. E chegou mostrando para a gente que o poder que tem esse canal digital que você aproxima as pessoas. Se não fosse esse momento, a gente não teria essa oportunidade aí de bater esse papo. O Rafa, o nosso programa está chegando no final, mas eu tenho mais uma perguntinha para você. Eu acho que já é uma coisa passada, mas eu não sei. Como é que é a recepção da profissional feminina num canteiro de obra? O canteiro tem um viés, não digo machista, mas masculino. Porque ainda nas obras residenciais, tirando as grandes construtoras, você tem poucas profissionais mulheres dentro do canteiro. Como é que você vê isso hoje? Como é que está isso aí? Quando eu entrei nas obras pelas primeiras vezes, foi bastante desafiador. Eu levava minutos para sair do carro com medo ali do que eu me perguntar, das coisas que eu não ia saber responder. Passei por uma situação de constrangimento, assim, de questão de machismo, mas foi uma situação extremamente contornável. Acho que é a realidade que a gente vive, então é óbvio que você pode levantar bandeiras, mas não é uma bandeira que eu escolhi levantar. Então eu não acho que o ambiente da obra é o pior ambiente do mundo, dá para você como mulher ir. Mas você precisa se impor e nada mais impõe do que resultado e conhecimento técnico. Quando você domina realmente aquilo, quando você chega lá sabendo o que é um projeto executivo, o que é um cronograma, o que é um orçamento, se você, por exemplo, assistir esse treinamento que a gente vai fazer, começa hoje, lá, a formação, todo o conhecimento que você precisa ter para conversar, para explicar, para tirar dúvidas, para você não se sair de menininha, de coitadinha, sabe? Porque isso cala. Quando você sabe, quando você domina, as pessoas te respeitam. Então, acho que isso daí é uma chance de você contornar esse machismo, que é um machismo brasileiro, é um machismo enraizado. E eu acho que ainda demora muitos anos para mudar. Não adianta a gente se espernear, a gente tem que fazer a nossa parte, provar, por exemplo, dentro do meu time, 70% dos meus colaboradores são mulheres. E vamos dizer, Rafa é feminista. Não, zero feminista. Eu acho que quem gera resultado precisa estar. Quem não gera resultado não precisa estar, independente se é homem, mulher, independente da opção sexual. Simplesmente assim. Quem tem resultado, tem resultado. Quem não tem resultado, não tem resultado. Eu sou bem simples nesse entendimento. Ô, Rafa, muito obrigado por esse tempo. Espero ter outras oportunidades da gente bater mais um papo. Foi muito legal, você trouxe muita informação importante, interessante aqui. Abriu um canal aí aos nossos ouvintes aí que se quiserem buscar um diferencial no mercado,
conseguem. Um grande abraço, sorte, sucesso, continua com essa alegria aí no seu trabalho. Achei fantástico. Muito obrigado, Sandro. Obrigado aí, pessoal da equipe também, que foram super, enfim, super educados, me ajudaram aqui me fizeram esse convite. Estou muito honrada e é isso. Conta com a gente aí e até mais. Um abraço. Mais um grande abraço, Rafa.